Bom dia, Juvenis, tudo bem? Hoje nós estamos mais uma vez aqui para montar o estudo para vocês, né, da escola dominical. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a trajetória de Pedro, né, a sua caminhada, o que ele viveu, um pouco, a gente vai falar um pouco do que ele viveu, do que ele passou. Aí o texto é o estudo 11, diz assim o tema, né, Pedro, crescimento e transformação. Amém? Vamos estar orando. Senhor, neste momento nós queremos te louvar e te engrandecer, Pai. Nós queremos entregar, Pai, essa palavra em Tuas mãos, esse estudo em Tuas mãos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer transformação de mente, transformação de vida, Senhor, Pai. Pai, sobre as nossas vidas, da liderança, Senhor, Pai. Toma a minha vida, a vida da minha esposa, Senhor, Pai, a vida do Leandro, da Dayana. Pai, a vida da pastora Bernadette em Tuas mãos, Senhor, Pai. Senhor, eu te peço também pela vida dos juvenis, Senhor. Toma cada um nas Tuas mãos, Senhor, Pai, os sonhos, projetos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tira toda a ansiedade, todo o medo, Pai, e que eles possam crescer, Pai, em graça e sabedoria em Teu nome, Deus. É isso que eu te peço, e é grato por tudo. Em nome santo de Jesus. Amém. Para início de conversa, esse é o nosso tema, né? Pedro foi discípulo que negou Jesus 3 vezes. E pouco tempo depois, em sua primeira pregação, viu 3.000 pessoas se convertendo. Como pode duas histórias tão diferentes e até contrárias fazerem parte da vida de uma pessoa, da vida da mesma pessoa? É sobre isso que vamos tratar. Você vai conhecer um pouco mais da trajetória de Pedro, alguém que andou ao lado de Jesus e com ele teve experiências extraordinárias, negativas e positivas, que foram transformando pouco a pouco a sua vida. Pedro morava em Betsaida, na região da Galileia, e foi durante seu trabalho como pescador, ao lado de seu irmão André, que Jesus o chamou para segui-lo e participar do seu projeto iniciado por Deus. Segundo o relato bíblico, os dois deixaram seu trabalho e seguiram o Filho de Deus. Vamos ler lá em Marcos 4, 20 ao 22. Existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Uma 30, outras 60 e outras 100 vezes mais do que foi semeado. Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido. Aí o 23 também fala assim: se vocês têm ouvidos, ouçam o que ou para ouvir, então ouçam. Nessa passagem, Pedro é comparado àquela semente que é plantada, germina e cresce, né, sendo uma boa planta, né? Jesus chamou ele se firmou, acompanhou Jesus e deu frutos. É a partir daí que Pedro começou a ser protagonista de muitas histórias junto a Jesus, e algumas delas foram, né, alguns exemplos de Pedro: o pedido para andar sobre as águas, o questionamento sobre a quantidade de vezes que se deve perdoar, a revelação seguida da afirmação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em diferentes relatos bíblicos, Pedro parece ser impulsivo, agindo muitas vezes pela emoção, né? A gente até comentou isso no estudo passado, não sei se vocês vão lembrar. Tanto que foi repreendido por Jesus algumas vezes. Vamos ver um exemplo disso lá em Mateus 16, 21 ao 23. Jesus fala da sua morte
e da sua ressurreição. Diz assim o texto. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito, e eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: o que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. E Jesus virou e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa, e não como Deus pensa. Essa foi uma das vezes que Pedro foi impulsivo, né? Ele logo tomou uma atitude rápida e Jesus teve que frear ele, né? Jesus logo deu um chega pra lá nele e ele logo se acalmou. Ele demonstrava um pouco de inconstância. Foi capaz de defender seu mestre no Getsêmani. Vamos ler lá em João 18, no versículo 10. Diz assim: aí Simão Pedro tirou a espada e atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. E o nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarda sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice desse sofrimento que meu Pai me deu? Acho que esse foi o ato mais precipitado de Pedro, né? Ele logo quis defender Jesus, foi lá, sacou a espada e cortou a orelha do soldado. E Jesus teve que, né, dar uma correção nele na hora, né? Provando mais uma vez que ele era humano, ele tinha defeitos, como todos nós temos, né? E logo depois teve dificuldades para assumir que era um discípulo de Cristo, preso e negou para se proteger. Né? Todo mundo sabe, né, dessa falha de Pedro. Episódios como esses nos fazem pensar como a caminhada de Pedro para se tornar um discípulo não foi fácil. Embora tenha sido recheada de belas experiências que o ajudaram a crescer no caminho do discipulado, ele também vivenciou muitos conflitos. À medida que seguia Jesus e convivia com os outros discípulos, foi se encontrando consigo mesmo e conhecendo a si e a Jesus. E sabia exatamente quem Pedro era. Tu és Simão, filho de João. Lá em João 21:15, né, tem essa afirmação. E no que ele viria se transformar. Tu és chamado Cefas, né, no aramaico significa rocha ou pedra. Né, que foi Jesus que eu chamava ele assim, né, que deu esse nome para ele. Isso é um indicativo de que só no processo da vida com Jesus que Pedro consolidaria aos poucos sua nova e sólida identidade. O resultado da caminhada ao lado de Cristo na vida de Pedro é mais perceptível durante sua vivência como apóstolo, após a assunção de Jesus. O livro de Atos mostra isso muito bem. A impulsividade não desapareceu, assim como o companheirismo também não. Só que Pedro aprendeu a lidar com suas emoções, e ao olhar para sua história, vemos que ele se transformou num grande pregador. E em seu primeiro sermão, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Né? Lá naquela passagem de Atos 2, que a gente conhece, né, na descida do Espírito Santo, a gente pode ver como Deus usa, né? E isso é uma prova, né, de que apesar dos seus defeitos, apesar de sua personalidade, ele foi usado, ele se deixou ser usado, né? Porque quando o Espírito Santo faz a obra, quando o Espírito Santo nós deixamos o Espírito Santo entrar, né? Ele faz, independente do nosso jeito, independente da nossa personalidade. Nós temos, né, que dar essa permissão para ele para
ele nos usar, né, nos transformar. Sua participação na igreja primitiva ganhou destaque e o Senhor lhe deu ousadia no falar e o usou de forma muito especial para abençoar a vida das pessoas. Vamos ler lá em Atos 3, no verso 1. Atos 3. Do 1 ao 10. Cura do coxo. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para orar a oração das 3. Estava ali um homem que tinha nascido coxo, e todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. E eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda." E em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. E toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. E quando perceberam que aquele homem era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Pedro foi tão relevante para a caminhada da igreja que ainda hoje suas cartas nos dão ensinamentos poderosos, né? Nós temos a primeira e a segunda carta de Pedro. Com a vida de Pedro, nós aprendemos que ninguém nasce perfeito, né? Pedro, esse estudo entra até um pouco também no assunto da nossa escola dominical passada, né? Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, logo depois, como a gente leu no texto, ele pregou e 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, né? Foram batizadas também pelo Espírito Santo. Então, assim, nós vemos que a caminhada, ela vem de altos e baixos. E o mais importante é você não deixar de caminhar com Cristo, independente da forma que você esteja, do estado que você esteja. A gente esteve agora no estudo no discipulado dos jovens e falava um pouco sobre Paulo ali no discipulado, e a gente até recordou um pouco sobre Paulo no caminho de Damasco, né? Que Paulo ali, ele trocando até um pouco de assunto assim, Pedro e Paulo, mas são pessoas totalmente diferentes, mas que Paulo, ele chegou um tempo que ele, passando no caminho de Damasco, ele encontrou com Jesus Cristo e a vida dele foi totalmente transformada, e dali em diante ele só progrediu em crescer em graça e sabedoria com o Espírito Santo. Pedro já não. Pedro já conheceu Jesus desde o início e ainda assim negou Jesus 3 vezes. Tem um texto da Bíblia que fala que aonde que está o nosso coração está o nosso tesouro. Se não me engano, acho que está em Mateus. Eu só não lembro o texto. Mas que no nosso coração possa estar sempre Jesus Cristo, né? Que é o nosso tesouro maior, juvenis. É Ele que é o nosso bem maior, independente de qualquer coisa. Jesus Cristo sempre vai ser o nosso bem maior.
e que nós possamos juntos, né, caminhar junto, né. A Bíblia fala que é bom que não ande só, né, que sempre esteja com mais um, porque se um cair, o outro pode levantar. E é uma das petições que eu faço, né, na minha oração, é que os juvenis possam crescer juntos assim, um ajudando o outro. Quando um cair, o outro levanta. Amém? É isso que eu quero deixar para vocês. E pra gente finalizar aqui, né, vou fazer umas perguntas para vocês. Se vocês quiserem e puderem, vocês me respondam. Ou não, né? Vocês podem só, né, pensar. Você já desistiu de procurar uma pessoa recém-convertida só porque ela não deu um bom testemunho? Né? Também serve pra gente. Como as pessoas que se afastam e buscam retornar são tratadas na comunidade que você faz parte, que nós fazemos parte? Né? São perguntas importantes, né, que a gente tem que levar em consideração e fazer uma autoavaliação, né, para saber o que estamos fazendo, que Deus gostaria que estivéssemos fazendo, né? E que possamos, mais uma vez, levar essa palavra em consideração e pensarmos sobre ela, e mesmo nesse momento que nós estamos recolhidos em casa, a gente tentar colocar em prática, né? Porque mesmo né, a gente não está ativo, mas a nossa mente continua ativa, né? E nossa mente é muito poderosa, né? Deus nos deu muitas habilidades, né? E a gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Então, que a gente possa pedir sabedoria a Deus para poder usar ela da forma que Ele quer, né? E é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço a companhia de vocês, que a gente possa estar cada dia mais unido, que a gente possa interagir mais. E, mais uma vez, né, dúvidas, comentários, qualquer coisa que vocês precisarem, que vocês possam procurar a gente. A Dayana, o Leandro, a pastora, nós estamos aí disponíveis para vocês. E fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Fica com Deus.